Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. Meu nome é Claudimir Bezerra e esses são nossos vídeos de toda semana. Vamos lá, hoje nós vamos aprender uma coisa muito preciosa da Palavra de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 21 em diante diz assim: Sim, eles conheciam algo sobre Deus, mas não o adoraram nem lhe agradeceram. Em vez disso, começaram a inventar ideias tolas e com isso sua mente ficou obscurecida e confusa. Dizendo-se sábios, tornaram-se tolos. Trocaram a grandeza do Deus imortal por imagens de seres humanos, mortais, bens como aves, animais e répteis. Por isso Deus os entregou aos desejos pecaminosos de seu coração. Como resultado, praticam entre si coisas desprezíveis e degradantes com o próprio corpo. Trocaram a verdade sobre Deus pela mentira. Desse modo, adoraram e serviram coisas que Deus criou em lugar do Criador, que é digno de louvor eterno. Amém? Por isso, Deus os entregou aos desejos vergonhosos. Até as mulheres trocaram sua forma natural de ter relações sexuais por práticas não naturais. E os homens, em vez de ter relações sexuais normais com mulheres, arderam de desejo uns pelos outros. Homens praticando atos indecentes com outros homens e, em decorrência desse pecado, sofreram em si mesmo o castigo que mereciam. Uma vez que consideraram que conhecer a Deus era algo inútil, o próprio Deus os entregou a um inútil modo de pensar, deixando que fizessem coisas que jamais deveriam ser feitas. A vida deles se encheu de toda espécie de perversidade, pecado, ganância, ódio, inveja, homicídio, discórdia, engano, malício e fofoca. Espalham calúnia, odeiam a Deus, são insolentes, orgulhosos e arrogantes. Inventam novas maneiras de pecar e desobedecem aos seus pais. Não têm entendimento, quebram suas promessas, não mostram afeição nem misericórdia. Sabem que, de acordo com a justiça de Deus, quem pratica essas coisas merece morrer, mas ainda assim continua a praticá-las. E o que é pior, incentivam outros também a praticar. Isso daqui mostra uma depravação, uma queda, uma imoralidade, uma total desprezível maneira de viver do ser humano. É assim que nós vivemos longe de Deus. É assim que todos nós, hoje que somos cristãos, vivíamos antes de Deus achar nós. Todos os seres humanos, todos os seres humanos que nasceu depois de Adão é desse jeito aqui, são desse jeito, né? Eles cometem tudo essa perversidade aqui. Não existe bonzinho, não existe homem bom, diz a Bíblia. Entendeu? Então, eu queria destacar três coisas, três versículos que relata muito bem aqui o porquê nós estamos assim. Veja bem, o capítulo 1, no versículo 24, diz assim: Por isso, Deus os entregou aos seus desejos pecaminosos de seus corações. Como resultado, praticaram entre si coisas desprezíveis, degradantes com o próprio corpo. Depois, no versículo 26, ele diz assim: Por isso, Deus os entregou, veja bem, ênfase em os entregou pela segunda vez. No versículo 24, Deus diz que Deus os entregou. No versículo 26, Deus diz que Deus os entregou a desejos vergonhosos. Até as mulheres trocaram sua forma natural de ter relações sexuais e práticas não naturais. E no versículo 28, olha aqui. Uma vez que consideraram que conhecer a Deus era algo inútil, Deus os entregou a um inútil modo de pensar, deixando que fizessem coisas que jamais deveriam ser feitas. O ser humano, ele praticou tanta maldade, ele chegou
num tempo tão extremo da sua capacidade de fazer coisas ruins, de ser pessoas maldosas, depravadas, que desistiram de Deus totalmente, eles quiseram se apartar de Deus, eles quiseram ficar longe de Deus, distante de Deus, de uma maneira que Deus os entregou a si mesmos, aos seus pensamentos, aos seus desejos e diz aqui, entregou aos seus desejos primeiro, depois aos seus desejos vergonhosos, os entregou a um inútil modo de pensar. Todos esses 3 caminhos Deus entregou aos homens. E o que é isso? É castigo de Deus sobre o ser humano por ele deixar Deus de lado, por ele querer viver uma vida longe de Deus, ele não querer seguir os propósitos de Deus para a vida dele, ele não querer seguir as leis de Deus, porque Deus tem lei. Né? Muitas vezes a gente diz, para entrar no inferno, você pratica o que você quiser, basta você viver do jeito que você está vivendo. O inferno é um lugar de portas abertas e estradas largas. É assim, você não precisa de fazer esforço nenhum para cair no inferno. Agora, para entrar no céu, é um lugar de porta estreita e ruas mais estreitas ainda, o caminho. Né? Então, isso aqui não é um castigo. Deus não está castigando o ser humano. Deus está simplesmente dando aquilo que o ser humano quer. Afastamento total de Deus. Que Deus não os perturbe. Então, para que Deus não fosse perturbá-los, Deus os entregou a si mesmo. Vocês fazem o que vocês quiserem, só que tem um problema. Nenhuma das consequências dos atos que vocês fizerem serão tirados de vocês. Né? A Bíblia diz que Cristo veio ao mundo para desfazer as obras do inimigo. E qual que era a maior obra do inimigo? Era nos aprisionar nos nossos pecados. Manter a gente preso, manter a gente ali acorrentado, manter a gente ali totalmente escravo, jogado ali no pecado, e que a gente caminhava para o inferno, e nós iríamos para o inferno se Deus não tivesse mandado Jesus na terra para desfazer as obras do inimigo. Por isso que ele morreu, por isso que ele ressuscitou, e por isso que ele está no céu junto do Pai e voltará. E por isso que o seu Espírito Santo desceu à terra. Quando ele subiu, ele mandou o Espírito Santo, que ele chama na Bíblia de o Consolador, aquele que nos consola, aquele que nos dá esperança, aquele que nos transforma de dentro para fora e nos dá esperança para que nós possamos viver em paz, sem essa maldita condenação que o diabo colocou sobre nós. Romanos 12:32 descreve como a humanidade vive por rejeitar a Deus. Tudo isso que eu li aqui para vocês. Né? Que no versículo 30, no versículo 29, diz assim, a vida dele se encheu de toda espécie de perversidade, pecado, ganância, ódio, inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia e fofoca. Espalham calúnia, odeiam a Deus, são insolentes, orgulhosos, arrogantes, inventam novas maneiras de pecar e desobedecem aos seus próprios pais. Então são pessoas que não têm freio. São pessoas que estão praticando tudo aquilo que eles querem. Por quê? Porque a Bíblia diz aqui, que por isso Deus os entregou aos seus desejos pecaminosos. Por isso Deus os entregou aos seus desejos vergonhosos. Os seus pensamentos são tolos, são inúteis. O pensamento do ser humano é tolo. É um pensamento de nada, é um pensamento sempre de maldade, de passar os outros para trás, de ganhar alguma coisa em cima das costas de alguém. É pessoas que roubam, é pessoas que matam, é pessoa que estupram, é pessoa que puxa o tapete do outro, são pessoas que enganam os outros, são pessoas que fazem fofoca dos outros, são pessoas que no dia a dia estão todo dia querendo passar alguém para trás.
E tudo isso que eles fazem tem consequência. Não é simplesmente eu vou lá e faço maldade para alguém, eu vou lá e puxo o tapete de alguém, eu vou lá e faço fofoca de alguém, eu vou lá e tiro o trabalho de alguém, eu vou lá e tiro a vida de alguém, eu vou lá e faço mal para alguém e isso vai ficar por isso mesmo. Não. Ele fala aqui, ó. Por isso Deus os entregou aos desejos pecaminosos dos seus corpos. Como resultado, praticaram entre si coisas desprezíveis e degradantes, pagando no seu próprio corpo. Eles terão o quê? Doenças, eles terão fraqueza, eles terão AIDS, eles terão Covid, eles terão um monte de outras coisas que o seu corpo sentirá toda a violência daquilo que ele fez para outras pessoas. Isso vai voltar. A gente vê muitas pessoas fazendo maldade para as outras hoje, mas eles não saem sem receber a volta, a troca, o pagamento daquilo que ele fez. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Ou a morte espiritual, que é essa morte à distância de Deus, já que eles quiseram isso, eles vão viver distante de Deus. E vão receber no seu corpo todo o resultado das suas ações, dos seus desejos, da sua carnalidade e dos seus pensamentos inúteis. Voltará todo para ele. E ele não vai sair dessa terra sem pagar. Né? Por isso Deus os entregou aos desejos vergonhosos. Até as mulheres trocaram a forma natural de ter relações sexuais. E aqui ele não está falando que tanto o homem quanto a mulher que fazem sexo com homem, faz o sexo com mulher, homem com homem, mulher com mulher, ele não está dizendo que ele sente desejos por outro homem, que ele sente desejos por outras mulheres, que elas são lésbica ou gay. Não, ele está falando que aqui eles fazem isso porque eles são depravados, porque eles gostam de fazer o que o diabo quer que eles façam. Aqui não tem homossexualismo. Não é disso que ele está falando. Ele está falando da depravação humana, que quer fazer tudo quanto é tipo de desgraça consigo mesmo. Porque as leis de Deus para eles proíbem todas essas coisas. E eles se afastaram de Deus. Eles se afastando de Deus, não existe leis para eles cumprirem. Então eles fazem o que eles bem entendem, eles fazem o que eles bem querem, mas Deus diz para eles, vocês vão receber nos seus corpos próprios todos o resultado dos seus pecados. É isso que Deus quer deixar bem claro para nós. Né? Somos todos entregues às consequências negativas em nossas vidas. Entregou-os não é um castigo, mas apenas as consequências que tivemos por não seguir a Deus e obedecer às suas leis e cumprir as suas leis. É isso que ele está dizendo. Ele não está castigando ninguém. Ele apenas está, você quer viver sem mim? Beleza. Só que tem regra. Até para viver sem Deus existe lei. Qual que é a lei? A do retorno. A lei do retorno. Tudo que você fizer voltará para você. É essa lei que ele está colocando aqui diante de nós. Né? Porque nos pensamentos do ser humano, ele pensa que realmente ele consegue viver longe de Deus e praticar as coisas boas. Nem perto de Deus nós praticamos coisas boas se Deus não estiver colocando em nós as coisas boas para nós fazer. A Bíblia diz que sem Deus nada nós conseguiremos fazer. E é isso que ele está dizendo. Os ser humano preferem viver livre de Deus. Deus permite que todos consigam, Deus permite que todas as consequências recaiam sobre nós. O ser humano quer viver longe? Vive, mas até isso tem consequência. Né? Que eu acabei de falar, a lei do retorno. Né? A vida dele se encheu de toda espécie de perversidade. Quando ele ficou longe de Deus, quando nós ficamos longe de Deus, a nossa vida se encheu de toda coisa de perversidade. Pecado, ganância, ódio, inveja, homicídio, né?
discórdia, engano, malícia, fofoca, espalhamos calúnia, odiamos a Deus, somos insolentes, orgulhosos, arrogantes, inventam um monte de mentira, pecam, desobedecem aos pais, não têm entendimento, quebram suas promessas, não mostram afeição nem misericórdia. Sabe que de acordo com a justiça de Deus merecem a morte. É isso. Longe de Deus, nós somos alvo do diabo. Nós somos filhos do diabo, que nós aprendemos a semana passada. Longe de Deus, nada de bom nós poderemos fazer. Pense, reflita, vai lá, leia de novo. Leia esse capítulo 1 de Romanos, do 1 ao 32. Leia e reflita. Vê se você está se encaixando ali. Vê se ali tem pecados que você precisa abandonar na sua vida. Amém?